primeiramente, quando a gente fala de dependência financeira, esse foi um lugar que foi lá estabelecido na divisão de gênero do trabalho, divisão sexual do trabalho, cada autor fala uma coisa, né? Cada autor vai trazer um conceito que já designava esse papel doméstico, esse papel privado, esse papel, né, que não tinha acesso ao dinheiro, à emancipação financeira às mulheres. Então, esse é um processo histórico que foi se constituindo assim, principalmente no que a gente pontuou das mulheres brancas, que não se inseriram no mercado de trabalho até então, enfim. E eu acho que essa é uma das grandes ferramentas que coloca as mulheres numa posição de vulnerabilidade dentro da sociedade, porque numa perspectiva capitalista, né, ter dinheiro é algo muito importante, né? Porque é quase que como se quando a gente tem dinheiro a gente tem escolha, né, num lugar, né, numa lógica, numa organização social, econômica, cultural, em que tudo é mercadoria e a mercadoria se acessa pelo dinheiro, né, eu consigo fazer escolhas à medida em que eu tenho dinheiro. Se eu não tenho, que escolha eu tenho? Como que eu saio do relacionamento? Isso é uma escolha, percebe? Então, se eu não tenho uma emancipação, uma independência financeira, fica muito difícil. Isso nos foi negado desde sempre, não é à toa, né, assim, porque de fato isso coloca as mulheres numa situação de vulnerabilidade. Tanto que quando a gente fala de relacionamentos abusivos, tem duas coisas que normalmente são marcadores bastante importantes desse processo, que é você não vai trabalhar mais, eu vou te manter, eu vou te sustentar, né? Isso leva da mulher essa autonomia, esse direito a ter o próprio dinheiro, né? E o rompimento com a rede de apoio. Então, assim, né, ninguém é mais bom bastante, só eu. E se não for comigo, não sobra nada de você. Então, eu acho que... E aí a gente cai no movimento da dependência afetiva, né? Quando a gente... Não tem uma fórmula mágica, né? Eu gostaria de saber, quando você pergunta pra mim assim, o que é que tem que fazer? O que é que as mulheres pra ficar soltas e pra ficar, né? Eu queria saber. Né? Na verdade, eu acho que eu queria que tivesse uma receitinha de bolo e dissesse, olha, siga esse passo a passo e vai dar tudo certo, né? Misture fermento, pimenta, sal, tudo que é de bom e aí nasce a menina super poderosa, né? Infelizmente, não existe essa receita mágica que consegue fazer esse movimento. Primeiro porque isso tem muito a ver com a história de vida dessas mulheres, né? Acho que quando a gente tem essa conversa e a gente tá falando de sujeitos, que a gente fala de mulheres, mas cada mulher é uma mulher, né? Com uma história de vida, com gostos, com sonhos, com preferências, com sofrimentos, né? E essa história é demarcada por coisas muito diferentes. Então a gente fala de uma perspectiva micropolítica, de micro-relações, de questões imediatas, e a gente fala de uma questão macropolítica, que é o que a gente está falando aqui de machismo, patriarcalismo, né, e toda essa relação de opressão e violência. E aí eu acho que quando a gente fala das experiências, eu acho que a primeira coisa pra gente pensar é por que as mulheres ficam, né? A gente vê muito esse movimento ela tá apanhando do marido, né? Ela tá sendo violentada pelo marido de N formas, por que ela não sai? Porque quer, né? E a gente cria, e é por isso que eu problematizo lá no começo o conceito de liberdade, né? Que liberdade que é essa? Porque quando a gente tem um discurso que forma e que modela a subjetividade das mulheres, que diz que elas são insuficientes, que elas não são boas o bastante, que elas não dão conta sozinha, né? As mulheres sentem que quando elas estão afastadas ou quando elas escolhem não estar com um homem, né, algo lhes falta, elas não se sentem enquanto seres inteiros, elas não se sentem competentes o bastante, né? E isso é muito doloroso, isso é muito difícil. Quando a mulher negocia estar com um homem ou não, ela não tem a mesma sensação que é concedida aos homens, né? De assim, eu estou escolhendo um relacionamento ou não. É quase que a sensação de eu estou escolhendo abrir mão de um pedaço meu, de algo que é de mim, de algo que vai me fazer falta, de algo que vai levar de mim minha legitimidade nos meus grupos sociais, algo que vai me deixar inseguro porque socialmente eu sou mãe, e quando eu sou mãe, com quem que eu vou deixar minhas crianças, porque as mães têm uma dificuldade tremenda de conseguir emprego, só porque são mães, né? Então eu acho que tem o buraco é sempre muito mais embaixo quando a gente fala disso. Então eu acho que pra gente conseguir sair dessa conjuntura, né, a gente precisa primeiro, no movimento micropolítico de fortalecimento das redes de apoio dessas mulheres, e é por isso que a sororidade é tão importante, por exemplo, né, da gente conseguir cercar esses sujeitos, essas mulheres de pessoas que legitimem, de relações que legitimem esse lugar da mulher que dá conta, da mulher que pode, que ofereçam recursos, inclusive concretos para essas mulheres, do tipo assim, como que a gente te apoia nesse processo? O que a gente consegue fazer? Né? Aí eu fico pensando em alguns exemplos, por exemplo, as mulheres que oferecem olhar as crianças de mulheres que vão prestar o Enem, quando as mulheres são mães e não têm quem deixar, né? Então os movimentos das universidades em que os professores e as professoras recebem as crianças dentro da sala de aula para que essas mulheres não precisem faltar às aulas, né? Eu penso na maternidade porque talvez seja o que mais vem à minha cabeça nesse momento, por ter pesquisado maternidade, enfim, né? Mas acho que a gente fala desse movimento micropolítico de fortalecimento das relações, inclusive de cuidados, de
Mas eu acho que a gente já entra na questão macropolítica, né, de pensar em políticas públicas para essas mulheres também, que criem condições efetivas para que as mulheres se sintam seguras para negociar esses relacionamentos e para conseguir, né, sair de relacionamentos abusivos que geram, né, quando você fala de dependência emocional, a primeira coisa que me vem, né, os relacionamentos abusivos, que consigam negociar a presença desse homem se reconhecer enquanto seres inteiros, completos, capazes de tomar boas decisões, né? Mas a gente precisa, enquanto sociedade, criar espaços seguros para isso, porque se eu saio de um relacionamento e a gente vê um grande número de feminicídios, por exemplo, que acontece por mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, como que eu vou sair do relacionamento se eu me sinto mais insegura fora desse relacionamento do que dentro? Né? Então, ir criando políticas públicas, no sentido, eu quero viajar sozinha, quais são as políticas públicas que protegem essas mulheres que viajam sozinhas? Porque a gente sabe que o nosso corpo é mercantilizado como se fosse um pedaço de carne. E aí eu vou para os espaços, parece que está tudo bem os homens fazerem com o meu corpo o que eles tiverem vontade. Então, como que eu vou criando políticas públicas que façam de apoio de serviços de saúde, de serviços de creche, que amparem essa mãe para ela poder trabalhar, para ela ter um bom emprego, serviços de saúde que ofereçam, por exemplo, suporte psicológico, apoio psicológico no campo da saúde mental para essas mulheres entenderem e irem aos poucos conseguindo ressignificar esse discurso do que é ser mulher, do que é ser homem, do quanto elas precisam efetivamente de um homem, o quanto isso foi construído socialmente. Então, acho que são dois movimentos que se convergem, tanto nos espaços micropolíticos, enquanto que nós podemos fazer umas pelas outras, né, nas trocas, e nos espaços macropolíticos, e aí entram os espaços do coletivo, como que a gente, enquanto coletivo de mulheres, consegue reivindicar políticas públicas que nos coloquem em lugares de equidade de direitos, né? Eu não gosto muito do termo igualdade, porque não é sobre igualdade, é sobre equidade. A gente precisa, nesse momento, porque estamos em posição desigual, de políticas públicas que deem conta de sanar essa desigualdade, em colocar a gente em posição pareada, para depois, quiçá, em algum momento, a gente conseguir pensar em igualdade se for necessário. Equidade é um conceito bom bastante, né, para isso. Mas eu acho que essa convergência do movimento micro e do movimento macro político.